Olá, começa agora o Boletim Legislativo com as principais notícias desta quarta-feira. Nós abrimos o boletim de hoje com os destaques da sessão realizada na noite de ontem. Saiba quais foram os principais assuntos discutidos pelos vereadores em plenário. Lembrando que a sessão contou ainda com a apreciação de uma série de documentos. As ações de combate ao coronavírus e assistência a famílias carentes durante a pandemia foram os principais temas abordados durante o pinga-fogo da 35ª sessão do ano. O vereador Dr. Elton apresentou um gráfico apontando a curva de crescimento do número de casos de Covid-19 na cidade e explicou possíveis consequências futuras que o período de pandemia pode causar tanto na saúde como no emocional da população. Ele também citou a obra do Hospital de Retaguarda de São José, prevista para ser concluída em um prazo de 45 dias. O Hospital de Retaguarda também foi o tema da fala dos vereadores Calazans Camargo e Ciborgue, que defenderam a importância da obra para a cidade, uma vez que após a pandemia, a unidade de saúde vai servir como novo pronto-socorro para São José dos Campos. Ainda sobre coronavírus, o vereador Ciborgue pediu apoio para os donos de bares, que pedem autorização para atendimento com mesas nas calçadas durante o período de quarentena. E a transparência das ações do poder público foi o tema da fala do vereador Wagner Balieiro, que pediu a divulgação dos gastos da prefeitura nas ações de combate ao coronavírus e também informações sobre o número de testes realizados pelo poder público na cidade. Já a vereadora Amélia citou em sua fala os episódios de violência policial ocorridos no Brasil, nos Estados Unidos, contra pessoas negras e pobres, os quais teriam sido motivados por racismo. A parlamentar ainda citou um caso de violência ocorrido aqui em São José dos Campos no ano de 2019. Já entre os documentos apreciados, que contaram com uma série de requerimentos e indicações, os principais pedidos dos vereadores foram para serviços de manutenção pública na cidade. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E vamos falar de mercado de trabalho agora que a cidade está retomando as atividades? Então confira na nossa agenda de serviços as vagas de emprego disponíveis no PAT de São José. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de marcenaria, assistente de pesquisa clínica, costureira, mecânico de refrigeração, mestre de obras, técnico de informática, vendedor pracista e vendedor interno. Ainda há vaga para pessoa com deficiência no cargo de porteiro. Para se candidatar, basta comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. A transparência é um dever do poder público e a população tem o papel de ajudar a fiscalizar as ações dos órgãos municipais, principalmente agora nesse período de pandemia da Covid-19. Um pedido do Tribunal de Justiça solicitou a atualização e a publicação de todos os gastos e repasses recebidos pela Prefeitura para o combate ao coronavírus. Os dados estão publicados em uma página especial no site do Executivo e nós vamos te mostrar como acessar essas informações. A Câmara reforça a importância da transparência e também criou um hot site sobre a doença com uma série de conteúdos de interesse público. Confira. O anúncio do envio de 80 milhões como auxílio do governo federal aos municípios brasileiros afetados pela pandemia de coronavírus representou um alívio para a economia de São José dos Campos. Como conta o secretário de Finanças do município, a cidade já vem registrando quedas na arrecadação, o que pode ser amenizado com a chegada dessa verba, que será dividida em 4 parcelas. Parte dela tem destino certo. 10 milhões deverão ser obrigatoriamente investidos em ações para o combate ao coronavírus. Os outros 70 milhões são para uso livre e cabe ao município decidir a melhor maneira de aplicar essa verba. Até o momento, São José dos Campos já recebeu 20 milhões entre repasses dos governos federal e estadual exclusivos para o combate ao coronavírus, montantes que, segundo o secretário de Finanças, foram usados para a compra de equipamentos e a implantação de serviços nas áreas da saúde.
Ações de compra de respiradores, sim. Nós compramos respirador, por sinal, um preço muito melhor do que se coloca por aí no mercado. Cada respirador custou por volta de R$50 mil. Nós estamos comprando também material tipo EPIs, né? Máscaras que são muito utilizadas, as luvas, os aventais, né? Apesar da gente já ter tido estoque, um estoque razoável, nós estamos reforçando esse estoque. Além de comprar materiais que utiliza-se para o paciente, né? Então, as questões de aumentamos a compra de materiais de soro, tudo aquilo que precisa para as pessoas que vão para o hospital, que vão para o tratamento. Então, realmente, para o corona, nós tivemos um aumento maior de compras, né? Então, isso tudo é sincronizado aqui dentro da prefeitura, de forma que o foco hoje da saúde nas compras está justamente para o combate ao coronavírus. E a população também pode acompanhar e fiscalizar como o executivo tem usado as verbas recebidas exclusivamente para o combate ao coronavírus. Todos os repasses, receitas, doações, assim como os gastos, ou seja, onde essas verbas estão sendo aplicadas, estão apresentados no site da Prefeitura, na página especial sobre o coronavírus. Uma decisão do Tribunal de Justiça pediu que todo o material fosse divulgado e atualizado constantemente para garantir a transparência dos processos, que são administrados pelo Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento da Covid-19. Essa comissão, ela vigia também e faz uma estatística de preços, né? Faz uma avaliação. Apesar que nós temos também a nossa auditoria aqui, que também tem visto todo e qualquer tipo de não conformidade que a gente tem ou alguma denúncia, nós estamos indo para cima para verificar se realmente houve alguma irregularidade ou não. Até agora, no momento, não constatamos nenhuma irregularidade que tenha existido em nenhum tipo de aquisição. Para ter acesso a informações sobre os repasses, é preciso clicar nos ícones Atos e Despesas e Receitas e Doações. Os recursos estão discriminados conforme a fonte pagadora, a exemplo dos governos federal, estadual, Tribunal de Justiça, além de recursos próprios. Na página das doações, a população consegue acessar quanto já foi repassado para o município e também quais foram os materiais doados, tanto por órgãos públicos quanto por organizações privadas. Voltando aos repasses financeiros, a Câmara de São José contribuiu doando 4 milhões do próprio orçamento para serem utilizados na saúde durante a pandemia. Esse dinheiro reforçou uma série de projetos que eles tinham lá, melhorias dos contratos, né, com as UPAs, inclusive aumento de efetivo. Nós também temos concursos, nós nos preparamos com os concursos. Lá atrás, no ano passado, você sabe que em ano eleitoral você pode fazer concurso, mas não pode contratar as pessoas do concurso, então nós nos preparamos e já contratamos mais pessoas para trabalhar na linha de frente da divisão de saúde. E como conta o secretário de Finanças, a saúde é a pasta que tem recebido a maior fatia do orçamento do município. Ao todo, são cerca de 60 milhões por mês destinados para a área. Em função da pandemia, o uso desse valor tem sofrido ajustes para que ações de prevenção e controle da doença sejam realizadas. O anúncio mais recente do município foi a construção de um hospital de retaguarda para o atendimento de pacientes com a Covid-19. A obra foi implantada com recursos próprios e também privados. Hospital que vai ficar perene para a cidade. Ele não é esse tipo de hospital de campanha que o pessoal vai desmontar. Esse não, esse é um hospital que vai ficar perene para a cidade, né? E isso é muito importante porque o investimento ele continua aqui. Outra coisa, o custeio desse hospital, ele não vai aumentar o gasto da prefeitura, porque ele continua no contrato da SPDM que toma conta do Hospital Municipal. Então, não haverá aumento de custeio. Hoje já existe uma ala que funciona lá de pronto-socorro e, então, o Hospital Municipal vai ficar justamente para as questões de hospital e vem para esse novo hospital a questão do pronto-socorro. Então, o custeio é o mesmo, a gente só está fazendo esse investimento. E ainda sobre transparência e o papel da população para ajudar a fiscalizar o poder público, além da questão financeira, todas as informações sobre o coronavírus,
como boletins epidemiológicos, decretos, editais, notícias, entre outras, estão disponíveis na página especial criada pelo Executivo sobre o tema. A Câmara também criou um hot site sobre a Covid-19 para facilitar ainda mais o acesso da população às informações sobre a doença, sobre as formas de prevenção e também sobre as ações do poder público. O canal do Legislativo conta com uma série de vídeos, fotos e notícias a respeito do coronavírus, além de conteúdo de interesse público voltado para alertar a população sobre fake news. A página ainda é atualizada diariamente com informes, além de também apresentar o boletim epidemiológico do município com o número de casos da doença na cidade. Para acessar a página é só entrar no site da Câmara e clicar no ícone coronavírus na parte superior do portal. Este é mais um dos trabalhos do Legislativo no apoio à informação e à transparência sobre a doença. Então, se informe, fiscalize e saiba como o município tem usado o dinheiro público no combate ao coronavírus. E a Câmara recebeu um encontro que discutiu as diretrizes de isolamento para a realização de cultos nas igrejas da cidade. A ação, mediada pelo vereador Dr. Elton, contou com a presença de lideranças religiosas e do diretor de fiscalização da Prefeitura, Fábio Pasquini. Na reunião, ainda foi apresentado o decreto do governo federal, que inclui as igrejas na lista de atividades essenciais, ou seja, aquelas com funcionamento autorizado. O diretor de fiscalização da Prefeitura ressaltou o apoio psicológico das igrejas nesse momento, mas reforçou que é preciso garantir a segurança de todos os fiéis, seguindo as regras do Ministério da Saúde. Vale lembrar que a reunião também foi realizada respeitando todos os protocolos de segurança, como o uso de máscaras e também o distanciamento entre os integrantes. E quarta-feira, como você sabe, é dia de estreia de aula nova do programa Educage. E o tema da aula de hoje vai ser acentuação. Veja só o recado da professora Gabi. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gabi, de Língua Portuguesa pelo Educage, e eu estou passando aqui para te convidar a assistir a nossa aula sobre acentuação gráfica. Isso mesmo, ela vai passar na TV Câmara às 4h30 da tarde na quarta-feira, certo? Caso você não consiga assistir no momento em que ela estiver passando na TV, você pode acessar depois pelos canais oficiais da Câmara Municipal e do Educage. Combinado? Eu espero por vocês! E fique agora com o boletim epidemiológico, apresentando para você o número atualizado de casos de coronavírus aqui em São José. Olá, estamos aqui para conversar mais uma vez sobre os dados, o boletim epidemiológico do Covid-19 na nossa cidade. Hoje nós temos 927 casos suspeitos. Esses são pacientes que apresentaram um quadro gripal e fizeram o teste do PCR para verificar se é pelo Covid ou não. Então temos 927 pacientes nessa situação. Desses, 55 estão internados e 867 estão aguardando em isolamento domiciliar, seguindo todas as orientações de evitar o contato, de não sair de casa, usar a máscara, para não transmitir também para as pessoas na residência do paciente. Essas orientações são passadas assim que a gente faz a notificação, o teste, fazemos a informação para os pacientes. Temos 5 casos suspeitos de Covid-19 que foram a óbito, e aguardando o exame para a gente descartar o motivo do Covid ou confirmar. Temos 957 pacientes confirmados pelo Covid-19, 45 deles internados, 308 aguardando em domicílio, o período de transmissão da doença, e infelizmente 40 óbitos causados pelo Covid-19. A notícia é importante, temos 2 hoje, uma muito importante, que são 564 pacientes totalmente recuperados, testaram positivo para a Covid e já estão totalmente recuperados. E uma outra notícia tão importante quanto essa é que hoje nós demos o caso número 200 de paciente que teve internado no Hospital Municipal, na ala Covid, e recebeu alta curado da doença.
permanece ainda um tempo em isolamento domiciliar, mas dos 200 pacientes no dia de hoje, né, foi o do 100º caso de alta do paciente internado no nosso setor Covid. Isso é um motivo de muita alegria, parabenizar a equipe do setor Covid do Hospital Municipal, parabenizar todas as equipes de saúde que vêm fazendo o enfrentamento, desde os casos leves até os casos mais complicados, que vão para a terapia intensiva. Essa estrutura, né, essa equipe toda trabalhando conjuntamente numa rede, vem trazendo esses resultados. Então, parabéns a todos vocês, continuem com esse empenho, com esse esforço. A gente vem criando mais estrutura para a gente enfrentar adequadamente a pandemia e esse é o nosso objetivo. Dar condições para que esses profissionais da saúde exerçam de maneira exímia a sua profissão, a sua função, o dom que receberam para fazer o enfrentamento, para fazer a sua função. Muito obrigado. E fique com a previsão do tempo para a tarde de hoje e também amanhã, quinta-feira. A tarde desta quarta será de céu encoberto, mas com pouca chance de chuva. A máxima fica em 23 graus e a mínima 15. Já a quinta será de céu nublado, mas o sol pode aparecer em curtos períodos durante o dia. Não deve chover. As temperaturas variam pouco e fecham entre 14 e 24 graus. E o boletim de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. Uma ótima tarde e até amanhã.